diz aqui assim: havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do efraimita Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor, sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho nem bebida fermentada, eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia, estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Somente até aqui. Otávio, dá um pouco mais para mim de retorno, ou parece estar meio dentro de uma caixa aqui. Aleluia. Está esquisito isso aqui. Glória a Deus. Querido, eu tenho plena convicção da palavra que eu vou pregar para você aqui nessa noite. Até porque os louvores foram bem encaminhados nessa direção, na direção daquilo que nós precisamos ouvir. Veja bem, há uma verdade dentro das igrejas hoje. Creio assim que isso sempre existiu. Mas eu vejo que hoje isso se repete com muito mais frequência dentro das igrejas. E é algo semelhante ao que estava presente na vida de Eli. Note que o texto que nós lemos aqui diz que Eli fazia algo. Ele estava assentado no templo do Senhor, no santuário do Senhor, e ele estava observando. Olha para mim. Eli estava assentado na casa do Senhor, como você está aqui, e ele estava observando aquilo que estava acontecendo lá. Eu quero trazer para você nessa noite, querido, algo que aconteceu com Eli, que tem acontecido com muitos de nós, em muitos lugares.
Deus não chamou você para ficar sentado nessa cadeira e muito menos ser um observador. Porque era exatamente isso que Eli estava fazendo. Assentado numa cadeira como essa que você se encontra, talvez mais confortável, porque ele era um sacerdote. E ali, assentado confortavelmente no seu lugar, ele observava aqueles que iam prestar culto ao Senhor. E querido, isso se repete nas igrejas, isso se repete no nosso meio, isso está se repetindo agora em muitos outros lugares onde está havendo culto. Um monte de homens e mulheres que se acomodaram e se assentaram num lugar apenas para observar e não participar. Eles estão muito bem confortáveis, assentados em seus lugares, observando o que os outros estão fazendo, quando eles também deveriam estar participando da mesma presença que está naquele lugar. Ora, o Deus que Ana foi buscar naquele lugar, porque aquele templo era uma representação da casa do Senhor. Futuramente Deus não iria morar naquele ambiente, mas iria morar dentro de nós. Mas veja, o Senhor se comprometeu em se fazer presente naquele lugar, no qual os homens haviam preparado para ele vir e os homens estarem com ele. Mas ali também estava ele, o sacerdote. E antes de nós seguirmos aqui, nós temos algo a entender a respeito de Eli. Ele era sacerdote e Eli, nesse período, já era um homem que estava avançado em dias. Para não dizer que ele já tinha passado da terceira idade, já estava velho. A Bíblia traz alguns detalhes sobre Eli. Se você continuar lendo o livro, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, você vai entender um pouco melhor a respeito dele. Eli tinha dois filhos, que o texto chama de Ofni e Finéias, que também eram sacerdotes na casa do Senhor. Só que o texto, querido, ele faz questão de relatar por duas vezes, do capítulo 1 até o capítulo 4, duas vezes. Quando a Bíblia traz uma ênfase, é porque nós precisamos prestar atenção naquilo que a Bíblia está enfatizando. Por duas vezes a Bíblia nos mostra que Eli estava sentado na sua cadeira. Se você for lá no capítulo 4, no verso 18, mais uma vez você vai ver que Eli está assentado sobre uma cadeira. Preste atenção, porque esse detalhe aqui é muito importante, porque isso diz muito respeito a nós, que temos aqui a nossa cadeirinha. Aqui a gente não tem essa vaidade, querido, mas tem igrejas grandes que se você sentar no lugar de outra pessoa, ele fica bravo com você, fica bicudo, porque ele já demarcou aquela cadeira como sendo dele. Ele não precisa fazer nada para a igreja, mas se alguém assentar na cadeira dele, ele fica bravo. Muitos de nós temos aqui a nossa cadeira, estamos confortáveis nela, e nós precisamos sair dessa cadeira. E sair dessa cadeira significa não sermos espectadores, não sermos observadores, porque era isso que Eli estava fazendo enquanto Ana estava se derramando diante do Senhor. Estava ele lá, observando, vendo o movimento. Na entrada do templo ele ficava vendo o que cada um estava fazendo. Assim estamos muitos de nós. A gente está se contentando em vir para um lugar e só ficar vendo o que os outros estão fazendo. E muitos ficam ali, observando as movimentações, um que se ajoelha, o outro que chora, o outro que fala em línguas, o outro que pula, o outro que canta, e enquanto a gente continua, prefere continuar sentado nas cadeiras. Deus não vem para se envolver com um povo morto, irmão. Ao contrário, a Bíblia diz assim, que chegaria o dia em que os mortos ouviriam a voz de Deus e viveriam. O único momento que Deus vem para estar com o morto é para ressuscitá-lo, para fazer ele voltar a se mover, para fazer com que o morto passe a interagir com ele, a reagir com ele, a andar com ele, a se movimentar com ele, a participar com ele. Deus não vem para um lugar para ficar confortável com pessoas mortas, e nós não deveríamos vir para um lugar para nos conformarmos com um Deus morto, porque Deus não é morto, Deus está vivo.
Só que se nós nos confortarmos e sermos apenas observadores, espectadores, a gente não vai se importar se tem um Deus vivo no mesmo ambiente que nós. Nós vamos ficar confortáveis em apenas observar o que o outro do nosso lado está fazendo. Deus não quer você assim. Agora veja, daquele lugar, assentado em sua cadeira, Eli observava o que acontecia dentro do santuário, e Eli pôde perceber Ana diante do seu momento com o Senhor. Só que algo causou estranheza em Eli, veja isso, porque Eli olhava para Ana, via os lábios de Ana se movendo, mas não ouvia o som de suas palavras. Aquilo foi algo estranho para Eli, e agora perceba, o que Eli faz diante daquele momento? Eli, por não entender o que Ana estava fazendo, Eli julga Ana de maneira errada, porque é isso que um observador e não um adorador vai fazer. Se você se contentar em apenas observar o que os outros estão fazendo, você vai passar a ficar observando e julgando de maneira errada o que os outros estão fazendo. Em muitos lugares e em muitas igrejas, aqui isso acontece de vez em quando, com pessoas que às vezes vêm nos visitar, mas em lugares maiores do que esse, você vai ver isso acontecendo com frequência. Pessoas vão entrar em lugares e vão observar outras se derramando, chorando e fazendo tanto de coisa, mas porque elas mesmas não se envolvem com Deus, elas se tornam críticas, elas se tornam pessoas que julgam o que os outros estão fazendo, quando na verdade elas também deveriam estar se envolvendo com a mesma presença. Mas nós vemos aqui então, Eli não entendendo um comportamento de Ana, porque irmão, é normal você ver uma pessoa abrir a sua boca, movimentar a sua boca e você não ouviu o som de palavras. Para Eli aquilo foi estranho. E o que Eli julgou Ana? Que Ana estivesse embriagada. Você está bêbada, mulher, uma hora dessa? Qual é a resposta de Ana? Não julgue a sua serva como uma qualquer. Eu não estou aqui embriagado, eu estou aqui derramando a minha alma perante o Senhor, eu estou aqui me envolvendo com Ele, eu vim para cá porque Ele disse que Ele estaria aqui, eu vim para cá porque Ele falou que Ele colocaria o nome dEle aqui, a presença dEle aqui, e eu vim para cá para me derramar diante dEle. Mas veja, Eli julga erroneamente Ana, porque é isso, querido, que ocorre quando você está no mesmo ambiente com outras pessoas. Porque ou você é aquele que se envolve como Ana, ou você é aquele que só observa como Eli, e por isso acaba julgando errado as coisas. Quem é você? Você é aquele como Ana que se envolve, ou aquele como Eli que só observa e julga errado? Porque foi o que Eli fez, olhou para Ana e julgou errado que Ana estivesse bêbada. Agora veja, Eli já não era mais um cara totalmente dedicado ao Senhor. Preste atenção ao que eu vou te dizer aqui. O sacerdote, ele ficou por 40 anos, quanto tempo? 40 anos servindo ao Senhor. Só que chegando ao final da vida de Eli, Eli já não era mais um cara dedicado ao Senhor. Talvez pela idade avançada dele, eu não sei, de uma coisa eu sei, Eli já não tinha mais o mesmo zelo pelo Senhor e pela casa dele. Como que eu sei disso? Porque se você continuar lendo aqui o texto, você vai ver que a Bíblia fala que Eli tinha esses 2 filhos, que também eram sacerdotes, e esses sacerdotes pecavam contra o Senhor, e Eli não fazia nada contra os seus próprios filhos. Você vê então que Eli já não tinha mais o mesmo cuidado por aquilo que era de Deus. Você vai ver lá no capítulo 2, se você ler do versos 12 ao 36, vai narrar toda a história. O máximo que vai dizer é que quando Eli fica sabendo da atitude dos seus 2 filhos, ele vai lá e dá uma repreensão nos seus 2 filhos. Só que aquilo não foi suficiente para Deus, então nós vemos que Eli já não tinha mais o mesmo cuidado. Agora, para ele, sentar na casa de Deus e observar era o suficiente. Então ele não tem mais o mesmo cuidado e ele aceita os seus filhos fazerem a mesma coisa. Aceita os seus filhos a errarem diante do Senhor, porque se você ler o texto, você vai ver que eles tomavam da oferta que era pertencente ao Senhor, eles se prostituíam com as mulheres que iam lá a ofertar,
E Deus esperava uma atitude muito mais rigorosa de Eli para com seus filhos, mas nós vemos Eli não agindo como o Senhor esperava, porque alguma coisa em Eli já não tinha mais o mesmo peso e o mesmo efeito. Porque, querido, quando nós perdemos algo dentro de nós vamos nos contentar em apenas observar as coisas dentro da casa de Deus, quando não deveríamos nos contentar em apenas sentar numa cadeira, mas nos envolvermos com a presença dEle. Mas vamos seguir aqui. O texto vai dizer que Eli estava velho e gordo. Ele não estava só velho, ele estava gordo também. E o texto vai dizer que Eli não dedicava a devida honra para com as coisas do Senhor. Antes, ele preferia honrar os seus próprios filhos. Deus falou para Eli através de uma pessoa. Deus usou uma pessoa para falar com Eli. Falou assim: porque você prefere honrar os seus filhos do que a mim, eu estou arrancando a sua descendência, a casa do seu pai, do sacerdócio. Eu vou extirpar toda a sua linhagem do sacerdócio, porque você preferiu honrar os seus filhos do que honrar a mim. E Eli não passava de um observador assentado em sua cadeira confortável, com o julgamento precipitado das coisas. E há muita gente assim, querido, como Eli, velha na igreja. Preste atenção, Eli já era um cara velho no templo. Os dias dele já haviam avançado. Ele morreu com 98 anos de idade. Quantos anos? 98 anos de idade. Assim é o retrato de muita gente dentro das igrejas. Estão velhas dentro da igreja. Elas estão gordas espiritualmente falando, inchadas. Porque elas comeram tanto, mas praticaram tão pouco, que enquanto elas deveriam ser adoradores, elas se mantiveram observadores. Tem muita gente, querido, como o retrato de Eli. Você, querido, verá pessoas, muitas vezes, eu não sei se você já viu, eu já vi pessoas se gloriando por causa disso. Você vai ver muita gente dentro da igreja se gloriando, que tem 30, 40 anos que está na igreja. Já viu alguém assim? Tem 40 anos que eu estou na igreja, mas tudo que essas pessoas se tornaram foi mais um Eli. Porque os 40 anos delas dentro das igrejas não serviu para nada, além de fazê-las observadores e críticos dos seus irmãos. Você vai encontrar um monte de gente dentro da igreja que está caindo os dentes, que ao observar as outras pessoas, ao invés de se envolver com o mesmo Deus que elas estão se envolvendo, estão criticando. Não, eu tenho 40 anos de igreja, esse negócio aí não existe não. Um monte de gente assim. E, querido, a única maneira de nós não nos tornarmos como Eli, velhos dentro de igreja, porque alguns de nós aqui já estão ficando velhos dentro da igreja. Quem que tem mais 10 anos na igreja? Quem que tem mais 10 anos de convertido? Você já está começando a envelhecer, irmão. 10 anos já é alguma coisa, irmão. 10 anos para alguém dentro da igreja deveria representar alguma coisa. 10 anos para alguém dentro da igreja deveria representar mudanças. 10 anos de alguém dentro da igreja deveria representar mais fome e mais sede. 10 anos de alguém dentro da igreja deveria representar mais envolvimento da pessoa com Deus. Só que nós corremos o risco de sermos como Eli, passarmos 40 anos dentro de uma igreja e continuarmos sendo a mesma pessoa. Gordo, velho, inchado, cheio de conhecimento, mas que não se envolve quando Deus vem. E a única maneira, querido, de nós não nos tornarmos como Eli, é buscando nos envolver com a presença, que nos tira de observadores e espectadores e nos coloca como participantes. Entenda, você é um participante. O ponto, querido, que eu desejo pegar de Eli, é que semelhante a ele, muitos estão apenas observando o que os outros estão fazendo. Além de não se manifestarem para se envolver com a presença, eles ficam parados como múmias petrificadas. Você não é uma múmia, irmão. A não ser que você seja uma estátua de sal. Aí você vai parar, aí vai vir sempre para cá, você vai vir sempre para os cultos, vai ficar aí parado, aí observando o que os outros estão fazendo. Deus não te quer parado, Deus te quer movendo. A Bíblia manda a gente levantar mãos santas, sem ira e nem animosidade.
A estátua de sal, de pedra, ela sequer levanta a mão, ela não consegue levantar a mão, ela não consegue abrir a boca. Assim estamos muitos de nós, petrificados. A única coisa que mexe em nós é o zóio assim, ó. A única coisa que mexe na gente é o zóio. E um pouquinho do pescoço, assim, para a gente ficar observando o que os outros estão fazendo. São os fiscais de culto, os fiscais de igreja, que não adoram e criticam quem está adorando, que não busca e criticam quem está buscando, que não se move e critica quem está movendo. O que eu estou dizendo aqui, querido, está acontecendo nesse exato momento em um monte de lugar onde um culto está acontecendo. Nesses lugares você tem aqueles que estão se movendo e se envolvendo como Ana, e aqueles que só estão assentados em suas cadeiras, semelhante a Eli, observando e criticando. Em todas as igrejas, em todos os locais que estão acontecendo um culto agora, você está vendo pessoas assim, aqueles que se parecem com Ana e aqueles que se parecem com Eli. Aqueles que estão quase dando uma cambalhota, subindo no teto, plantando bananeira, se rasgando, quase infartando de desejo, de fome, de ânsia pelo Senhor. Tem gente assim, e tem no mesmo ambiente aqueles que estão lá assim, para que isso? Qual a necessidade disso? Isso é meninice? Isso é infantilidade? Tem 40 anos que eu estou na igreja, tem 40 anos que você está na igreja e você é mais infantil do que imagina. Quem é você, querido? Quem você vai se tornar daqui a alguns anos na presença do Senhor? Um crítico? Alguém que se move com Deus? Claro, querido, que nem todo lugar onde as pessoas estão se movendo está de acordo com o que Deus espera. Há excessos e coisas que poderiam ser evitadas, porque o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Mas quando algo é genuíno, verdadeiro e aceitável a Deus, onde Ele está recebendo o culto, erra-se feio quando somos apenas observadores que só criticam e julgam. Você vai ver um monte de presepada acontecendo dentro das igrejas, irmão. Um monte de gente se movendo para coisas que você vai falar assim, Deus não está nesse negócio, e de fato, Deus não está. É verdade que muitos excessos acontecem dentro da igreja, isso é um fato, mas quando há um excesso, e esse excesso, escute o que eu vou te dizer, é algo genuíno, verdadeiro e aceitável a Deus, e Deus está recebendo o culto, não cabe o nosso julgamento, não cabe a nossa crítica, cabe nós também adorarmos ao mesmo Deus que está recebendo aquele culto. Então escute, Deus não está aqui para receber o culto só de um, mas um só culto. Vou dizer isso de novo, Deus não veio nos encontrar aqui para receber o culto só de um, mas um só culto, onde todos estão debaixo do mesmo Espírito e adoram o mesmo Deus. Só que você não vai adorar o mesmo Deus com o mesmo Espírito que eu, se você for só um observador. Se você se contentar em ficar só sentado na sua cadeira, enquanto o pessoal aqui está se rasgando. Irmão, eu tenho um problema sério com isso, irmão, eu tenho um problema. E a gente vê isso acontecer demais na igreja grande. Está lá o grupo de louvor, adorando, tentando trazer o céu, e o miserável sentado no lugar, de boca fechada, observando os outros. Você veio para a igreja fazer o quê, criatura? Se você veio para esse lugar, você veio se encontrar com alguém que vai mover você. Só que para nós prestarmos um culto só, todos nós temos que estar debaixo do mesmo Espírito, se envolvendo com a mesma presença. Mas se não somos aqueles que cultuam, somos aqueles que só observam. Quem é você? Que cultua ou que observa? Somos os que só veem o irmão se ajoelhar, o irmão chorar, somos os que só ficam criticando o que o outro está fazendo? Quem somos nós? Porque, querido, isso não vai ter proveito algum para você. Vir para a igreja para falar do A, do B e do C não vai te dar proveito, querido.
Você não vai ter nenhum proveito com isso. Você vem para cá, é para que você esteja com Ele. Então vai ter algum proveito para você. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. O exemplo de Davi. A arca da aliança havia sido tomada, levada pelos filisteus. Davi sobe ao trono de Israel, e um dos primeiros feitos de Davi, quando ele sobe ao trono de Israel, é mandar trazer a arca de volta. Quando a arca está voltando para o lugar que Davi havia estabelecido, que Deus havia estabelecido, a Bíblia vai dizer que Davi ia diante da arca do Senhor, dançando com todas as suas forças. Fazendo o quê? Dançando, irmão, com todas as suas forças. Para muitos de nós criticaríamos aquela atitude de Davi. E diz mais o texto, se você ler lá, ele não só dançava com todas as suas forças, diz o texto que Davi despiu a sua roupa. Ele estava só com uma túnica sobre o seu corpo. Só que Davi tinha uma mulher, filha de Saul, chamada Mical. Preste atenção, aqui é a observadora, porque Mical também foi como Eli, observadora. Eli observava Ana, e Mical ficou observando o que Davi estava fazendo. Quando Mical viu Davi despido, só com a sua túnica, dançando com todas as suas forças diante da presença do Senhor, irmão, o texto vai dizer que não era só Davi que estava se alegrando, o povo estava se alegrando. Mical olha para Davi, e sabe o que ela faz? Ela julga e despreza Davi. Quando Davi vai para sua casa, ele encontra a sua esposa, a primeira coisa que ela faz, sabe o que é? Ela vai dar uma repreensão em Davi, e vai dizer assim para ele: muito bonito o rei de Israel agir dessa forma leviana perante os seus servos. Parabéns, o rei de Israel agiu como um vulgar. E Mical, a esposa de Davi, critica ele porque ele estava adorando com tudo que havia nele perante o Senhor. Se você ler o texto, querido, está lá em 2 Samuel capítulo 6, você vai ver que depois, o quê? Depois dessa crítica, o texto vai dizer que depois dessa crítica de Mical a Davi, ela não teve nenhum filho até o resto dos dias dela. Deus olhou para Davi e recebeu a adoração pura e genuína que vinha do coração de Davi. Mas olhou para Mical e não se agradou da crítica e do julgamento errado dela, e ela ficou estéril para o resto da vida. Ela não deu filhos, não gerou filhos. Veja, enquanto Deus recebia a adoração de um, ainda que extravagante, ainda que louco aos olhos dos outros, aquela que criticava, Deus olhou e não concordou com a atitude dela. Deus julgou entre Davi e Mical. E muitos estão dentro da igreja fazendo exatamente isso, vendo alguns se moverem, e eles mesmos não se movem, e criticam quem está se movendo. Deixa eu ler aqui apenas o verso 16, para mostrar para você que Mical teve a mesma atitude de Eli. No templo, Eli ficou observando a Ana. Olha o que diz o texto aqui, 2 Samuel 6,16. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. Ela estava fazendo o quê? Observando. A mesma atitude de Eli. E olha aqui, e ao ver o rei Davi dançando e comemorando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Perceba que a atitude de Mical é a mesma de Eli. Por que ela, juntamente com os demais do seu povo, não estava celebrando? O que Mical estava fazendo? Será que ela não deveria estar celebrando junto com todo mundo? Porque era isso que o esposo dela estava fazendo, era isso que o rei de Israel estava fazendo, era isso que a nação estava fazendo. Por que ela não estava fazendo a mesma coisa? A minha pergunta para você é: por que você não está adorando como os outros estão adorando? Por que você não está se envolvendo enquanto os outros se envolvem? O que você está fazendo? Na janelinha? Olhando os outros? Na cadeirinha? Observando os outros e criticando? Será que Mical achou que era melhor do que Davi, mais espiritual do que ele? Ela não passou de uma observadora que errou em seu julgamento também. E se tem uma coisa, querido, que nós corremos o risco é de errarmos em nosso julgamento, irmão. Preste atenção no que eu vou dizer aqui agora.
Se você se contentar em ficar só sentado nessa cadeira, ser um espectador da presença, ser um observador da presença, você vai ser alguém que vai começar a criticar e a julgar as pessoas de maneira errada. É exatamente isso que vai acontecer. E se tem uma coisa que nós estamos propícios a fazer, é julgarmos de maneira errada, irmão. Se tem uma coisa que eu e você podemos errar, é no nosso julgamento. Por isso Paulo vai dizer em 1 Coríntios 4, 5, para nós não julgarmos nada antes do tempo, antes da devida hora. E Paulo vai dizer qual é essa devida hora. Logo depois ele diz assim: quando Cristo vier. Por que ele diz para não julgarmos nada antes do tempo? Porque pode ser que nós estamos julgando algo de maneira equivocada. Talvez nós estamos julgando algo que pode ser que lá na frente aquilo mude. Você pode olhar para alguém, querido, e ver ele prestando o culto dele ao Senhor, e você criticá-lo no seu coração. Você pode às vezes olhar para alguém e falar assim: esse aí está todo errado, esse aí faz isso, isso e aquilo, está errado, é errado mesmo. Mas aí ele vem para a presença do Senhor e de alguma maneira ele consegue, de forma sincera, cheio de fé, adorar o Senhor. E aí você fica aí observando. E aí a gente olha para ele e fala assim: não, isso aí vive tudo errado. E aí a gente acaba julgando e criticando quem Deus está recebendo o culto e a adoração. E a gente mal sabe, querido, se alguém lá na frente vai mudar. Você nem sabe, querido, você não pode, eu e você não conseguimos olhar para as pessoas e saber o fim preciso delas, o fim exato delas. Claro que a gente pode ter uma noção. Você pode olhar para uma pessoa que vive de maneira errada, você pode falar assim: o final disso aqui vai levar a isso aqui. Mas nenhum de nós consegue julgar com precisão qual vai ser o último suspiro de vida de alguém. Talvez alguém pode mudar lá no final. E se eu e você formos apenas observadores na presença do Senhor, nós vamos ser aquele que vai olhar, vai julgar e vai sentenciar. Nós vamos ser aqueles que vão olhar, vai julgar, vai criticar. E interessante, querido, que Samuel, já depois de grande como profeta, ele comete o mesmo erro que Eli cometeu, o mesmo erro que Mical cometeu. Lembra quando Deus envia Samuel para a casa de Jessé, para ungir Davi como rei? Lembra que Jessé traz os filhos dele perante Samuel? Samuel começa a olhar para os filhos de Jessé e observar a aparência deles. Observar, e ele dizia: esse aqui que o Senhor escolheu, porque tem uma aparência de um rei, tem uma aparência agradável, certamente o Senhor escolheu esse aqui. Samuel comete o mesmo erro. Aí Deus fala o que para ele? Samuel, eu não vejo como o homem vê. Vocês observam a aparência, eu observo o coração. Você, querido, pode olhar para alguém e julgar um comportamento errado que você vê, e o erro pode até estar ali, mas você não é colocado como julgador sobre os seus irmãos. Você tem que fazer a sua parte, buscar a Deus, se envolver com Ele, adorar a Deus, e esperar que o seu irmão também chegue no mesmo lugar que você. Nós não devemos emitir um julgamento final antes do tempo, porque não temos a capacidade de ver como Jesus vê, de conhecer como Jesus conhece. Irmão, posso te dizer uma coisa? No céu nós vamos ter muita surpresa, porque nós vamos chegar lá e nós vamos ver pessoas que nós nunca julgaríamos que estariam lá, e nós não veremos pessoas que nós julgaríamos que estariam lá. Você aqui, eu aqui. E cadê aquele fulano? Onde que ele está? Ele não está aqui não, ele foi para o outro lado. Como assim? Ele passou 30 anos na igreja. Ele passou 30 anos na igreja, observando as pessoas, criticando as pessoas, julgando as pessoas, e não se envolveu comigo. Mas como é que você está aqui? Você viveu na prostituição, no erro. É verdade, mas no final da minha vida eu entreguei ela para Jesus e eu estou aqui. Nós vamos ter muita surpresa, irmão, quando nós chegarmos lá. Porque Deus não vai buscar os observadores, Deus vai buscar os adoradores, os que se envolveram com Ele.
diria que um daqueles ladrões crucificados junto com Jesus estaria no céu? Quem diria? Irmão, pensa nesse cara. Esse cara viveu errado a vida dele toda praticamente. Ele estava morrendo por causa do quê? Por causa de um crime dele. Era ladrão, talvez assassino. Mas no final da vida dele, ele fez o certo. A Bíblia diz assim, que melhor é o fim de algo do que o início. Ele pode ter vivido errado a maior parte da sua vida, mas no final dela ele terminou bem. Veja, o que eu quero dizer, querido, é que nós não devemos ser meros observadores dentro da casa de Deus. Porque, querido, se a gente for só observador, a gente não vai ficar só vendo as coisas, a gente vai ficar criticando e julgando. E esse não é o lugar que Deus tem para você. Porque quem só sabe observar vai acabar se tornando esse julgador de seus irmãos. Todos foram chamados para ser participantes da mesma presença. Irmão, olha, é sério que eu te digo, a mesma presença que está disponível a mim, está disponível a você. Mas como você decide se comportar diante dessa presença, é o que vai dizer o que você vai ser. Muitos, queridos, já passaram por aqui, e a única coisa que fizeram foi nos julgar precipitadamente. Escute o que eu vou te dizer, muita gente já passou nesse lugar, que assim, eu não consigo nem contar, não faço nem ideia de quantos foram. Eu sei que muita gente já passou para cá, por aqui, e já nos julgou precipitadamente, e eles sequer se preocuparam em se envolver, a ponto de conhecer o Senhor, além das suas religiosidades que os limitavam. Muita gente já chegou aqui e criticou a gente por aquilo que a gente faz, pelo nosso culto. Aquele povo é doido. No meio do culto, aquele povo começa a falar em línguas, gritar, a correr. Muita gente já passou, e tem muita gente passando pelas igrejas e fazendo exatamente isso. Só que se elas ao menos se preocupassem em envolver com a presença na qual elas chegaram, talvez elas entenderiam as coisas de maneira diferente. Irmão, assim, eu creio, que eu mesmo já devo ter sido chamado um monte de coisa pelas pessoas. Creio que já devo ter sido chamado de falso profeta, de herege. Você deve saber, de alguma coisa que alguém falou de mim, Você não fala, você fica quieto. Mas quem são essas pessoas que vêm no ambiente onde nós estamos? Preste atenção, quem são essas pessoas que vêm no ambiente onde nós estamos, não permanecem e saem criticando? São aquelas pessoas que vieram para cá e só observaram e não se envolveram com Deus. Porque se tivessem se preocupado em se envolver com Deus e conhecer o mesmo Deus, agiriam diferente. E você tem que ter cuidado, irmão, para você não se tornar uma pessoa assim. Quer ver uma coisa? Eu sou uma pessoa, irmão, que eu busco conhecer a respeito de certas coisas que me interessam. Eu busco conhecer, querido, a respeito de verdades. E eu acabo, querido, vendo um monte de gente criticando. Preste atenção, eu acabo vendo um monte de gente dentro das igrejas criticando pessoas que falam a verdade, que ensinam a verdade. E essas pessoas que criticam, elas sequer se importam em se envolver com a verdade. Você, querido, vai encontrar um monte de gente no seu caminho, que é apenas um crítico, e que vai se opor a você, quando você realmente for genuíno e verdadeiro diante do Senhor. Irmão, alguém que é genuíno e verdadeiro diante do Senhor, vai escandalizar pessoas. Há escândalos que não deveríamos cometer, mas há escândalos que nós vamos cometer porque somos verdadeiros do Senhor. E eu vejo pessoas chamando outras de hereges, falsos profetas, mas essas mesmas pessoas que criticam, essas mesmas pessoas não se envolvem com Deus para conhecer um Deus verdadeiro. Quer ver? Eu não sei se você, querido, se você tem esse costume, eu tenho. Você tem costume de, quando você quer aprender a respeito de algo, tem costume de pesquisar na internet? Em estudos, em pesquisar por meio de vídeos, você tem esse costume? Eu tenho esse costume. Às vezes, quando eu quero me aprofundar um pouco mais, eu vou no YouTube, vou na internet, eu pesquiso coisas lá.
E você vai ver que um dos assuntos, irmão, um dos assuntos menos compreendido pelas pessoas é o assunto do Espírito Santo. Quando fala do Espírito Santo, dos dons do Espírito Santo, das manifestações do Espírito Santo, é onde a gente vê os maiores críticos aparecendo. Se você for no YouTube hoje, você for pesquisar qualquer tema lá, pesquisa um tema sobre o Espírito Santo, coloca lá, dons do Espírito Santo, você vai ver um monte de gente falando baboseira. E aí você vai lá nos comentários, você vai ver um monte de gente criticando quem está ensinando o que é certo, quem está ensinando a verdade. Esses dias eu sigo um cara, o canal de um cara, de um pastor, e assim, eu só sigo para ver as baboseiras que esse cara fala. E ele estava criticando. Quantos aqui conhecem o pastor, o Kenneth Hagin? Alguém já ouviu falar do Kenneth Hagin? Irmão, Kenneth Hagin é considerado, no século XX, um dos maiores teólogos. É considerado como o pai da palavra da fé. Através de Kenneth Hagin, o ensino sobre fé começou a ser divulgado mais amplamente nesse último século. E aí Kenneth Hagin vai ensinar sobre a fé nas finanças, na saúde, no ministério, na família. Aí o Kenneth Hagin vai ensinar sobre o Espírito Santo, sobre os dons do Espírito Santo. E aí, irmão, quando você vai ler os comentários, esse cara que eu sigo, esse pastor, teve a audácia de chamar Kenneth Hagin de herege e falar que ele era fundador de uma seita. Irmão, o cara é só um dos maiores pastores dos últimos 100 anos. O fruto do cara está aí, é só você olhar os frutos dele. Jesus disse que nós conheceríamos a árvore pelo quê? Pelo fruto. Alguém já ouviu falar de um ministério chamado Verbo da Vida? Irmão, um ministério poderosíssimo no mundo inteiro. Kenneth Hagin é o fundador, é o inspirador desse ministério. E aí você vê pessoas que têm o título de pastor, têm a formação teóloga, tem 30 anos na igreja criticando um cara como esse. Sabe o que eu vejo dessas pessoas? Eu só vejo pessoas que estão há muito tempo da igreja, mas não estão conhecendo o Deus da igreja. Porque para olhar para um cara como Kenneth Hagin e dizer que ele é um herege, fundador de uma seita, para mim essa pessoa não conhece nada a respeito de Deus. Porque quem conhece a verdade sabe que os ensinos desse cara mudou e tem mudado a vida de milhares de pessoas. Eu estou dizendo desse exemplo de internet, querido, porque, veja, talvez em algum momento você vai parar aí para pesquisar a respeito de alguma coisa, e você vai se encontrar com um monte de gente que é crítico da verdade. Você vai se deparar com um monte de gente que critica quem ensina algo da parte de Deus. É por isso, querido, que volta e meia eu falo para vocês, tenham cuidado com o que vocês leem, com o que vocês ouvem, porque tem um monte de gente aí ensinando o que Deus não está ensinando. Quem são essas pessoas? São os críticos, são os observadores, são as pessoas que não estão conhecendo Deus além da letra. São pessoas que muitas vezes ficaram confortáveis aí em sentar numa cadeira e ver os outros se envolvendo com Deus, e eles estavam lá, tá bom. Eu quero te dar uma palavra, esse não é você. São os fiscais de culto, né, irmão? Eu tenho uma birra com fiscal de culto, irmão. Meu Deus do céu. Sabe o que é o fiscal de culto? É o que fica observando os outros, julgando os outros. Talvez você vai me perguntar assim, pastor, mas não é certo julgar algumas coisas? De certa forma, sim. Nós temos que ter um senso crítico, entre aspas, e de julgar certas coisas. Por exemplo, a Bíblia nos ensina a julgar os espíritos. Você vem para cá, não vem? Você participa de um culto, não participa? Você ouve de um espírito, não ouve? Você tem que julgar o espírito que você está ouvindo. Então, de certa forma, julgar certas coisas é correto. Você tem que julgar a profecia que você ouve, julgar a palavra que você ouve, julgar as manifestações que você ouve, mas você tem que julgar segundo Deus. E a maioria das pessoas não julgam segundo Deus, elas julgam segundo aquilo que elas acham que é certo. E tem muita coisa que você acha que é certo, irmão, que Deus está olhando para você e está falando, meu amigo, você está errado. Se você ao menos tivesse se preocupado em se envolver comigo, eu teria mostrado para você o que é verdade. Irmão, tem muita gente que está dizendo isso aqui está errado, mas errado estão eles, sabe por quê? Porque não se envolvem com Deus para descobrir a verdade.
Como é que eu vou saber, querido, que Deus é real se eu não me envolver com Ele? Como é que eu vou saber se Deus não opera milagres, se eu não viver para Ele? Querido, para que Deus está operando milagre? Jesus falou assim: esses sinais acompanharão aqueles que creem. Se você não está vivendo em fé, você não vai descobrir um Deus que opera milagre. Mas os críticos que estão dentro da igreja, que não andam por fé, criticam os milagres de Deus. Irmão, eu já vi gente dizer que o fulano foi igual Jesus, igual na época de Jesus. Eu já vi gente dizer que o fulano foi curado por demônios. Assim como eu já ouvi gente dizer de outras, que quem fala em línguas na igreja, está falando línguas de demônios. Você sabia que nós já fomos criticados por causa disso, irmão? Lá naquela igreja lá, aquele povo é herege, fica falando uns trem esquisitos lá, falando em línguas, aquilo é a língua do capeta, é a língua do diabo. Quem são essas pessoas? São pessoas que não vivem por fé, porque Jesus falou: os sinais acompanharão aqueles que creem. Qual um dos sinais? Diga, falar em outras línguas. Mas essas pessoas são incrédulas, e se tornam, sabe o quê? Críticas dos seus irmãos. Essas são pessoas que já passaram tanto tempo na igreja, como Eli passou no templo, porque ele ficou 40 anos servindo ao Senhor. E tem muita gente que passa ouvindo e ouvindo, adquirindo informação e engordando espiritualmente, mas que provaram um pouco. Irmão, por favor, eu te fiz a pergunta: quem aqui já tem mais de 10 anos de crente? Você já deve ter ouvido muita coisa. Você tem mais de 10 anos de crente, você deve ter ouvido muita coisa. A minha questão é: o quanto eu e você estamos provando o que estamos ouvindo? Porque aqui está o nosso diferencial. O que eu quero te mostrar nessa noite, querido, é duas coisas. Eu vou começar a ir para o final. Que você não pode ser como Eli, alguém que envelhece dentro da igreja, se torna obeso espiritualmente, que só sabe observar os outros e não se envolve com Deus. E que você deve ter o cuidado para não permitir com que a incredulidade dos outros também torne você um incrédulo. Sabe por que muita gente fica observando e não se envolve? Porque é incrédulo. Você sabia que a sua incredulidade pode afetar as pessoas? Lembra dos 12 espias? Culto passado eu dei o exemplo deles. Dos 12, 10 foram incrédulos. A incredulidade dos 10 fizeram o quê? Afetou uma nação toda. Seja você, querido, alguém que envelhece dentro da igreja, mas alguém que envelhece conhecendo o Senhor. Alguém que envelhece estando vivo e não morto. Alguém que envelhece e que lá na frente vai dizer: eu não conheço Deus só de ouvir falar, agora os meus olhos também estão vendo. Porque pessoas que não experimentam de Deus, a única coisa que terão como experiência é falar de um Deus que não conhecem. Irmão, outra coisa que é um problema grave dentro das igrejas: as pessoas estão querendo falar de um Deus que não conhecem, de um Deus que não experimentam. E a única maneira de experimentar Deus é se envolvendo com Ele. Não tem outro jeito. Quando nós viemos para cá, querido, todos nós estamos diante da mesma presença. O problema é que nem todos se expõem diante dela. Se exponha, irmão. Se abra, sabe, se jogue, se lance. Seja alguém aberto para ouvir Deus. É por isso que muitas vezes a gente fala assim: irmão, fecha os olhos. Você sabia que o simples ato de fechar os olhos, seus olhos físicos, tem a capacidade de conectar você mais com Deus? O simples fato de você fechar os seus olhos vai ajudar você a estabelecer uma conexão com Deus. Mas não, você chega aqui, você fica assim, ó. Você veio para cá para quê? Para ficar observando? Nem todos estão se expondo diante da mesma presença e preferem ficar sentados em suas cadeiras observando o que os outros estão fazendo. E eu vou te dizer algo e eu vou terminar: quem só fica observando de nada desfrutará. Olha o que Salomão diz em Eclesiastes 11:4:
Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca fará a colheita. Irmão, se você só ficar observando, você não vai ter resultados bons a colher. Porque foi o que ele falou: se você só ficar observando o vento, você não vai colher nada. Se você só vier para a presença de Deus e ficar observando os outros, você não vai colher nada. Você quer um bom proveito? Fecha seus olhos, levanta suas mãos, rasga seu coração, abre a sua boca, se ajoelha, chora, baba, grita, berra, mas se envolve com Deus. Porque, querido, certamente Deus não nos quer anos dentro de uma igreja envelhecendo, engordando e nada produzindo, desfrutando. Ninguém é aqui chamado para observar, mas para participar. Ou será que nós vamos nos contentar em passar muitos anos aqui e deixar o barco tocar do jeito que está? Esse não é você. Itamara, essa não é você. Agora eu vou dizer para todo mundo: isso não é você. Amém. Vocês lembram que eu falei no culto passado? Eu termino agora. Vocês lembram que eu falei no culto passado que a maneira como a gente se comporta pode gerar estímulo para as outras pessoas? Só o fato de a gente vir para cá, a gente gera estímulo. Irmão, quantas vezes a gente não desfaleceu os meninos que estão aqui em cima? Quantas vezes? Quantas vezes? Os meninos aqui, ó, tentando adorar, aí eles observam a gente daquele jeito. Todo mundo calado, morto, indiferente. Quando você chegar aqui na quarta-feira que vem, você vier cultuar, lembre-se dessa palavra. Quando começar aqui a tocar, fecha seus olhos. Eleva seus pensamentos a Deus. Coloca seu coração diante dele. Levanta suas mãos, irmão. Se expressar tem poder. Se mover tem poder, irmão. Abrir a sua boca tem poder. A não ser que você tenha virado a mulher de Ló, uma estátua de sal. Mas se você não é essa estátua de sal, se mova. Amém? Para de ser um observador, seja um adorador, porque é o que Deus está buscando de você. Fica de pé no seu lugar.